Olá, professoras e professores, tudo bem? Estamos aqui novamente com a série do Clipando, o nosso clipe comentado da educação, agora da nossa 16ª edição especial, né? Especial porque, como todos sabem, dia 25, né? Estou gravando aqui neste dia, né? Mas ontem, ou antes de ontem, depende do dia que você esteja assistindo esse clipando, o nosso sindicato, o Simpro Santos e Região, completa os seus 82 anos de história, tá? 82 anos de história. Não é pouca coisa, desde aquele histórico 25 de agosto de 1944, que a carta sindical foi concedida, né? E aí surge o Simpro Santos e Região, uma história que a gente pode sintetizar de unidade, lutas e conquistas, tá? Então, isso é muito importante, né? Uma edição especial aqui do Clipando, o esforço aqui do Simpro Santos para cumprir uma parte do tripé, né? Que a gente sabe que o tripé de um sindicato é mobilização, formação e serviços, né? Então a gente tenta cumprir a nossa parte da formação aqui com nossa curadoria da informação, esse clipe comentado de educação. Então eu queria destacar, está lá o artigo sobre os 82 anos, né, da história do Simpro Santos, mas nesse momento que a gente está vivendo, de precarização do trabalho, de questionamento, né, da necessidade de sindicalização ou de regulamentação ou de qualquer coisa ligada ao próprio conceito de trabalho, né, que a gente sabe que nesse capitalismo ultratecnológico que a gente está vivendo já está se fragmentando, se desfazendo, mas é justamente nesse momento que se faz mais importante a existência do sindicato, né? Seleciono esse trecho aqui do texto que está lá no site do Simpro Santos. Hoje, ao olharmos para o futuro, diante dos nossos desafios trazidos pelas tecnologias, pelo avanço do ensino digital e pela precarização das relações de trabalho, a mensagem deixada há 82 anos se faz mais urgente e atual do que nunca. Por esse motivo, ainda se torna muito atual essa necessidade de mobilização e formação, tá? E unidade e luta para novas conquistas, conquistas cada vez mais desafiantes nesse cenário, que eu acho que já deve estar percebendo que a cada edição do Clipando, a gente complexifica ainda mais ao ver as informações e todo esse noticiário e como eles impactam aqui a nossa área de educação, como se torna mais desafiador essas lutas e essas conquistas, tá? Então, é uma data importante, né, que deve ser não apenas comemorada como uma efeméride institucional, né, mas como uma convocação, um momento de reflexão, tá? Sobre a redefinição do nosso papel nessa sociedade cada vez mais conflituosa e fragmentada, como de resto a gente já vem percebendo aqui a cada edição do Clipando. E esse Clipando, né, a gente vai destacar aqui alguns temas, né? Vamos voltar a revisitar novamente o campo da matemática e esses conceitos de ansiedade matemática e letramento matemático. Aquela pesquisa internacional de aprendizagem, né, o PISA, vem demonstrando, né, nos números dos sucessivos anos que é feita essa pesquisa, não só a manutenção, como o crescimento dessa coisa que a gente vai definir aqui de ansiedade matemática e a necessidade do letramento matemático. Também temos a questão aqui da Dinamarca. A Dinamarca, né, para além de algo de podre no reino da Dinamarca, como diria Shakespeare, né, para além disso, temos algo de muito importante acontecendo lá em relação às inteligências artificiais e a necessidade das provas orais
na Dinamarca, que é muito interessante, né? Que já é uma coisa costumeira, as provas orais, como fazendo parte do quadro de aprendizagem do sistema educacional daquele país, mas num contexto especial de inteligência artificial. Vamos ver essa notícia aqui também. E também temos aqui também as datas comemorativas de setembro que podem ser exploradas em sala de aula. Vamos dar uma olhada no que temos aqui de datas comemorativas para setembro. E outra coisa interessante, filhos executivos das Big Techs usam redes sociais? Será que eles usam aquilo que seus pais gerenciam e vendem não só para a sua sociedade, mas para todo o planeta? Será que os filhos desses CEOs, dessas grandes Big Techs do Vale do Silício, aproveitam daquilo que os pais vendem? Vamos ver essa notícia que tem umas informações muito interessantes. Então está aqui apresentado, sejam bem-vindos aqui. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Vamos começar aqui mais uma edição, portanto, do Clipando, tá? Vamos então aqui ao nosso primeiro clipe número 1, tá? Reservado para vocês. Já falamos aqui do site do Simpro Santos, mas vamos a uma outra notícia que está lá no nosso site, que vale a pena dar uma olhada. Simpro Santos destaca lançamento da segunda edição da cartilha de assédio moral, sexual e outras violências no trabalho, tá? Essa cartilha foi produzida agora, a segunda edição que está sendo lançada esse mês, pelo Simpro São Paulo. Ela oferece a segunda edição dessa cartilha, tá? Onde ajuda, né, como coloca na apresentação dessa cartilha, em que se você entrar aqui na matéria, você poderá acessar e baixar gratuitamente essa cartilha, apresenta como um debate cada vez mais necessário e fundamental, não só na prática cotidiana, mas também a cartilha esclarece conceitos, orientações, procedimentos na prevenção, conscientização, enfrentamento das várias formas de assédio na escola, né? E é interessante a caracterização, vamos dizer assim, aqui é a apresentação, o índice, né, da cartilha, tá? Mas é interessante vamos dizer assim, digamos assim, a taxonomia dessas diversas formas de assédio potenciais ou possíveis, não só na escola, mas em ambientes corporativos e organizações humanas em geral. Então, como é colocado aqui, a cartilha é muito bem clara e define isso. Primeiro, a ideia do assédio moral, sobrecarga sistemática de tarefas, cobranças abusivas, desqualificação pública e assim por diante, que difere de assédio sexual, desde as abordagens inadequadas, né, até coisas mais explícitas e diretas, censura e vigilância, tá? Constrangimentos à liberdade, principalmente a liberdade de cátedra, né, que é uma coisa que, com essas novas tecnologias, isso está se colocando como tema. Perseguição ideológica e assim por diante. Discriminação e intolerância. Aí a questão do racismo, misoginia, LGBTfobia e etc. Então vale muito a pena dar uma olhada, acessar e baixar essa cartilha, principalmente as formas de prevenção e as formas de atuação, ou como de você proceder, né, o procedimento diante dessas situações. É interessante, vendo aqui do alto, né, desse estágio da vida desse humilde professor aqui que vos fala, de 35 anos de magistério, principalmente no ensino superior, eu vejo cartilhas como essa, é impressionante como, olhando em perspectiva, como
isso era cotidiano no passado, tá? Eu acho muito importante isso, o grau de conscientização ou dessas conceituações do que ocorre, porque levanta aqui um novo tipo de agenda, que a gente poderia chamar dessa geração Z, uma nova agenda, né, de reivindicações e defesa de direitos. Coisa que eu me lembro assim, que olhando, dando uma lida nessa cartilha, eu até me assusto, porque eu começo a relembrar e rememorar coisas assim do que era há 20, 30 anos atrás, né? Como práticas cotidianas. Posso dizer que eu já sofri até demissão por motivos partidários e ideológicos. Demitido por um coordenador de curso superior, não vou dizer aqui o nome da instituição, e nem em que época, claro, mas já fui que poderia ser, mas era assim eram coisas assim que passavam batidas, tá? E outras formas como está aqui listado nessa cartilha. Então, olha, é importante, fundamental destacar esse esforço do Simpro São Paulo, né? Nessa segunda edição dessa cartilha, que é muito importante, muito didática, muito esclarecedora e prática, principalmente prática, tá? Em como se proceder em situações como essas. Vamos aqui ao nosso segundo clipe. Segundo clipe, enquanto eu molho meus pensamentos aqui. Nós, professores, usamos muito a voz. Particularmente hoje eu não estou lá muito, mas a água aqui está ajudando. Vamos lá, o segundo clipe. Datas comemorativas de setembro de 2025. Não se assustem. Eu estou pegando aqui esse artigo desse site muito interessante, Nova Escola, que nos fornece sempre bastante material, porque ainda pelo nosso serviço de curadoria, ainda não saíram sites, né, ou matérias sobre as datas comemorativas de setembro e aproveitamento de sala de aula. A não ser num site chamado Toda a Matéria, mas ainda de forma muito superficial. Esse aqui de 2025 é interessante porque ele aponta nos seus links para sugestões de trabalhos em sala de aula de acordo com os temas sobre cada época, cada dia comemorativo, como é nessa listagem aqui que está colocada, que está aqui, né? Vamos ver aqui, temos aqui umas coisas interessantes. Claro, Dia do Profissional de Educação Física, dia 1º de setembro, Dia da Amazônia, mas principalmente, claro, Dia da Independência do Brasil. O feriado de 7 de setembro, que não só pela questão da independência, é interessante acrescentar nas discussões em sala de aula, como nesse link aqui você clica, você é direcionado para um artigo da Nova Escola sobre o tratamento que pode ser dado em sala de aula sobre esse tema, mas acrescentar um outro conceito que é o de soberania, independência e soberania, tá? Que são conceitos muito interessantes e bem diferentes, tá? Independência e soberania. Eles não são correlatos e uma coisa não leva a outra, tá? Ainda mais sabendo que na história o Brasil, ao proclamar a independência, né, teve que pagar uma indenização para Portugal, tá? É claro que essas coisas, essa relativização, essa revisão que é feita aqui pelos historiadores sobre a independência do Brasil é muito interessante levar para os alunos, tá? Principalmente essa diferenciação entre independência e soberania, um tema que é atualmente bastante discutido nesse ano eleitoral, principalmente aí com esse noticiário envolvendo tarifaços, Trump e assim por diante, toda essa discussão de soberania, porque leva a questão da soberania, independência e a questão da tecnologia e o fato
da nossa ágora, a nossa esfera pública, está sendo feita a partir de plataformas que são privadas. E não são aqui do Brasil, são lá do Vale do Silício dos Estados Unidos, a terra do presidente laranja, que nos desafia em nossa soberania, né? Então a gente tem que. São questões bem interessantes para serem discutidas. Tá? Como também aqui é colocado, eu chamo a atenção sobre dia 25 de setembro, Dia Nacional do Trânsito. Dia Nacional do Trânsito. Se você clicar aqui nesse link aqui desta matéria, você vai ver que cai numa coisa muito interessante aqui, que é uma diferenciação que se faz entre contemporaneidade, transversalidade e interdisciplinaridade em educação, tá? Contemporaneidade seria levar esses temas atuais que têm a ver com o cotidiano dos estudantes para a sala de aula, como esse aqui do Dia Nacional do Trânsito, tá? Não só pela discussão da sinalética, sinais de trânsito, isso envolveria um trabalho de interdisciplinaridade, várias disciplinas, envolvendo a discussão da linguagem no trânsito, como também entraria na transversalidade. Tá? Como certos temas se tornam transversais em torno da discussão de determinados temas, como essa questão do trânsito, que poderia entrar muito bem numa discussão entre mobilidade urbana. Tá? O trânsito ele evolui para o conceito de mobilidade urbana, que se torna um tema de transversalidade. Temas contemporâneos se tornam transversais em diversas disciplinas. Tá? Principalmente aqui, como sugere aqui, ao clicar esse link, você dá uma lida, essa questão da mobilidade coletiva e individual. Tá? Quer dizer, o tipo de orientação, tá? O tipo de organização do trânsito, para quem é pensado o trânsito, tá? Não só essa questão, que é a questão da mobilidade, né? Envolve a questão do intermodal, bicicletas, motonetas, transportes elétricos, automóveis, transportes coletivos, etc. Então envolve uma discussão muito interessante, isso para ser levado em sala de aula. Então é interessante essa distinção conceitual que é colocado ao clicar aqui no clique do dia, no link do Dia Nacional de Trânsito, vai cair uma matéria da Nova Escola que faz essa distinção que é bem interessante, né? Entre contemporaneidade, transversalidade e interdisciplinaridade em educação ou nas formas de você lidar com temas em sala de aula. Então, dá uma olhada que é bem interessante e vamos ao nosso terceiro clipe. O que nos reserva aqui? Tá aqui, bem interessante. Vamos falar sobre a Dinamarca, tá? Para além da Dinamarca de Shakespeare, né? Vamos ver aqui, Dinamarca quer usar provas orais para combater cola com inteligência artificial nas escolas. Governo quer que eles expliquem o que escreveram e respondam a perguntas presencialmente para verificar se estudantes realmente dominam o conteúdo do trabalho feito em casa. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, que é bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui, rapidinho. Fez o dever de casa com aquela ajuda da inteligência artificial? Agora vai ter que provar que entendeu o que entregou. É isso que a Dinamarca quer fazer para combater a cola com IA nas escolas de ensino médio. Por sinal, um problema que não é só da Dinamarca, né? Bom, fazer prova oral não é novidade para os dinamarqueses. Essa forma de testar o conhecimento é comum nas escolas e universidades de lá. A mudança mesmo está nas redações, artigos e outras avaliações escritas feitas em casa. A partir de agora, os alunos também vão ter que explicar o conteúdo presencialmente e responder a perguntas sobre o que escreveram. O objetivo é bem simples:
Garantir que o estudante realmente domina o tema e desestimular o uso da IA generativa para fazer a atividade toda no lugar dele. Os alunos também vão ser incentivados a fazer essas atividades na escola. Em geral, eles já podem usar o computador durante provas escritas no colégio. Eles têm acesso a dicionários, corretores de gramática e conteúdos pré-aprovados pelos professores, por exemplo. Algumas ferramentas de IA já são permitidas. As generativas, capazes de criar textos e imagens sozinhas, não. Agora, o governo também quer monitorar melhor o que os alunos fazem nos computadores durante as provas e instalar filtros para limitar o que vai estar disponível na rede da escola durante as aulas. Segundo o ministro da Educação dinamarquês, a ideia é garantir que a IA não enfraqueça as habilidades acadêmicas dos estudantes e, acima de tudo, a capacidade de pensar por si mesmos. E aí, será que essas medidas vão ser suficientes? E aí, será que essas medidas vão ser suficientes? Bom, a minha opinião sobre esse assunto, eu já externei aqui diversas vezes em relação às novas tecnologias e seus desafios aqui para a área educacional. É uma coisa que é recorrente, tá? Vou repetir aqui novamente meu argumento, né? As histórias em quadrinhos, quando começaram, também eram tidas assim como algo que alienava, emburrecia os alunos, tornava eles preguiçosos, desatentos. Era uma coisa assim abolida da escola e alunos que eram pegos com gibis eram simplesmente mandados para a diretoria, né? Coisas desse tipo. E acabou as tirinhas em quadrinhos sendo absorvidas como forma pedagógica, como, por exemplo, em língua portuguesa e assim por diante. Mesma coisa foi com a televisão, aquela coisa que a televisão me deixou muito burro demais, como dizia aquela música dos Titãs Televisão, tá? E foi incorporado a partir do videocassete. Foi utilizado, foi colocado dentro da sala de aula como prática pedagógica. Claro, muitas vezes criticáveis, né? E até condenáveis, mas como um bom material de ilustração, de provocação de certos temas para serem discutidos em aula, apresentação de vídeos, em sala de aula a partir do videocassete, depois do DVD e assim por diante. Agora a gente está vivendo um novo estágio, né? Principalmente com as mídias, os dispositivos móveis, né? Da mídia de convergência tecnológica, os celulares, e também agora a inteligência artificial, principalmente a generativa, tá? E ela está entrando, é muito interessante, ao ser aceito, pode ver que a Dinamarca não está abolindo, tá? Ela está aprimorando as formas de aprendizagem, principalmente porque a inteligência artificial, ela coloca a nu, na minha opinião, desvenda, coloca a nu ou problematiza aquelas atividades baseadas na mera reprodução de conteúdo. Por exemplo, ou entrega de respostas previsíveis a partir de perguntas ou questões previsíveis, ou tipo de avaliações apenas centradas no produto final. Então, exige digamos assim, a sofisticação, o aprimoramento das formas de aprendizagem, tá? Então, esse exemplo da Dinamarca eu coloco, né, corrobora com a minha tese, porque bom, tudo bem, agora você prova que você não apenas deu Ctrl+C, Ctrl+V, que você realmente entendeu aquilo que você entregou, aquele produto final. Então, ele vai ter que provar oralmente, tá? É uma coisa salutar e é interessante, né, pensar dessa forma. Então eu vejo, principalmente a inteligência artificial, ela está desafiando a nós, professores, tá? De maneira alguma ela pode ser abolida, assim como eu penso também o telefone celular, os smartphones como ferramentas de aprendizagem, de incorporação e dinâmicas de aprendizagem de sala de aula, eu acho assim riquíssima as possibilidades. Como também foram as tirinhas em quadrinhos, como também o videocassete, VHS, DVD, da mesma forma. Eu acho que ainda nós, né, temos que
fazemos uma crítica, a escola ainda é muito tributária daquilo que o McLuhan, Marshall McLuhan, grande teórico da comunicação, chamava de galáxia de Gutenberg, tá? Ainda da cultura tipográfica, tal. Não que a gente tem que dar uma de futuristas italianos e partir da terra arrasada e começar tudo do zero, como Marinetti, né, o futurista italiano que falava que glorificava a guerra porque colocaria tudo abaixo e nós começaríamos a construir uma cultura, uma arte a partir do zero, né? Que ele via a guerra como algo positivo. Não é dessa maneira, mas ajuda o professor a aprimorar muitos critérios, muitas técnicas, muitos dispositivos de aprendizagem e avaliação, como esse exemplo aqui da Dinamarca, o que prova que não existe algo de podre no reino da Dinamarca, como diria o Shakespeare, né? Há coisas mais interessantes ocorrendo por lá. Vamos lá então, clipe número 4. Clipe número 4. Vamos lá. O que nos reserva aqui esse clipe 4? Matemática. O que mudou e o que desafia a escola? Tá? Esse artigo, mais um outro artigo interessante aqui da Nova Escola, que ele até faz uma referência a uma das capas da revista Nova Escola de 2016, aquela velha questão que os alunos colocam, que eu mesmo já ouvi do meu filho, quando estava no ensino fundamental e mesmo no ensino médio. Por que preciso aprender isso? Para que serve tudo isso? Componente curricular segue sendo o mais temido pelos alunos, enquanto a prática em sala de aula ainda patina para acompanhar o avanço teórico. Essa matéria que coloca aqui dados do PISA, né? O PISA, aquele Programa Internacional de Avaliação de Alunos, né? Coordenados pela OCDE, divulgado em 2022, colocando que 79,5% dos estudantes brasileiros têm receio de tirar nota baixa em matemática e outros 74,2% afirmam se preocupar frequentemente em ter dificuldades nas aulas dessa matéria, tá? Enquanto 65% sentem ansiedade, o que o artigo define como ansiedade matemática, diante da possibilidade de ser reprovado nessa matéria, tá? É interessante aqui esse trecho aqui desse artigo, me permitam ler junto com vocês. Os dados do PISA mostram que esse medo aumentou. Em 2012, 49,3% dos estudantes brasileiros disseram ficar nervosos ao resolver problemas matemáticos. Em 2022 já aumentou para 57%, 57,2%. Basta falar que é matemática que o assunto se torna um tabu, comenta aqui esse mestre de educação. A ideia da matemática é para poucos. Para essa mestra, né, em matemática, a professora Liliane Rezende, tá? Ela coloca que esse medo tem raízes culturais. Isso é perpetuado até nas famílias. Quando eu chamo os pais para falar de matemática, é comum ouvir, mas eu também não sei matemática. Tá? Agora, é claro que aqui esse artigo também coloca uma coisa muito interessante quando fala do Banco Nacional de Curricular Comum, tá? Homologado lá em 2017, fala que o documento propõe que a matemática seja ensinada de forma contextualizada, articulando os 5 campos que os grandes 5 campos da matemática, que é aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, priorizando o chamado letramento midiático. O que é o letramento midiático?
Como coloca aqui um dos entrevistados aqui na matéria, um dos professores entrevistados, não estamos mais falando de aprender a matemática, mas aprender a utilizar a matemática. Não se trata de aprender, se trata de utilizar a matemática. É dessa maneira que esse artigo vai encaminhando a abordagem desse ensino de matemática contextualizado segundo o BNCC, tá? O que é muito interessante, porque todos nós, eu sou um daqueles também traumatizados, né? Já coloquei aqui num dos clipandos, principalmente no contexto de ditadura militar, em que eu fui aluno, ensino fundamental, né? Adolescência e tal, durante a ditadura militar, que eu peguei os piores professores de matemática, aquela coisa que você olhava para aquilo, aquela rigorosidade, aqueles tipos de assédios, né? Numa leitura vendo essa cartilha aí do Simpro SP, eu fico alarmado do que eu passei e não sei como é que eu sobrevivi, tá? Aquela coisa, para que me serve tudo isso? Tá? O que mais se ouve dos alunos falarem é isso. Então se trata de aprender, se trata de usar matemática. A aritmética dá para entender muito bem, desde o clássico, o Joãozinho foi na feira livre, comprou não sei quantas frutas, depois que foi em outra, comprou mais, quantas foram no total. Essa é fácil, né? Outra coisa, você entra no campo da álgebra, né? Na álgebra, que é muito interessante, né? Que é, por exemplo, exemplos práticos, né? A gente sabe que a álgebra tem a ver com a expressão simbólica de pensamento, da lógica e do pensamento. Você transforma em símbolos, em formulações matemáticas, algébricas, tá? Por exemplo, nesse exemplo clássico, o princípio da contradição de Aristóteles, que uma proposição não pode ser verdadeira ou falsa, pode ser expressa algebricamente. Isso é que é interessante. Eu tive álgebra, mas nenhum professor nunca me ensinou dessa maneira. Olha, tem uma ligação entre álgebra, você pode, qualquer tipo de pensamento ou de raciocínio, aquela coisa da abstração, validação, descrição, aqueles componentes do pensamento, não digo nem do pensamento científico, mas do pensamento ordinário comum, pode ser traduzido algebricamente, tá? Então, é uma coisa assim que dá para se perceber, somente álgebra dá para perceber isso, né? Outros campos, por exemplo, como geometria, como até esse artigo muito excelente, ele coloca, deixa eu mostrar novamente, depois vai estar aqui vocês sabem, né, a descrição aqui do vídeo, todos os links e referências para depois vocês checarem lá na fonte tudo isso que eu estou falando. Mas esse artigo também coloca de uma professora de uma escola lá em Belo Horizonte, próximo ao estádio do Mineirão, em geometria, ao falar de parábola, faz uma referência, uma ligação ao futebol. O tiro ao gol, a cobrança de falta e o traço da forma parabólica da bola indo em direção ao gol, dá uns exemplos bem interessantes, como, por exemplo, estatística. Estatística, eu dou um exemplo aqui pessoal. Eu tive estatística na minha formação, minha graduação de jornalismo, tá? Tive estatística, e aquela coisa bizarra, né? Abstrata, né? Tabelas, classes de frequência, e uma série de coisas que foi assim aterrorizante para quem já vinha traumatizado de matemática do ensino fundamental e do ensino médio, né? Passei na trave, passei raspando, tá? Mas aí que eu fui ver na prática para que serve. Ao trabalho em redação como jornalista, principalmente quando eu tive uma breve experiência na área de editoria de economia, simplesmente meu editor vinha com aquelas tabelas, gráficos, dados estatísticos do DIEESE, por exemplo, do DIEESE, Departamento de Estudos Interministeriais e Estatísticas, tal. Olha, tá aqui essa nova edição de relatórios do DIEESE.
me tira uma notícia disso. Faz uma leitura aí dessa tabela. Que notícia dá para tirar aí que dê manchete? Aí eu vi na prática, tá? A utilização prática. Como em estatística, tabelas, gráficos, ao você saber ler e entender, você pode transformar em algo quantitativo em qualitativo, tá? Coisa que na graduação me ensinou em estatística, como aprendi também em matemática. Aquelas coisas abstratas, sem partir para validação e aplicação, né? Tal, assim você fica pensando, para que eu vou usar isso para quê? Eu acabei aprendendo a unha na prática, no dia a dia, no cotidiano de redação de jornal diário, tá? E probabilidade, essa outra área da matemática, é muito fácil, são os algoritmos. Os algoritmos que trabalham nas redes sociais são probabilísticos. Eles avaliam, por exemplo, criam bolhas no qual a gente se insere a partir de uma análise probabilística das nossas opções, das nossas escolhas. Então ele intui que você gosta de determinada coisa. É uma análise probabilística que eles fazem. Então dá muito bem para trabalhar com matemática dessa maneira da utilização. A forma de aprender a matemática através da sua utilização da matemática. Então dá uma olhada nesse artigo, principalmente os professores aqui de matemática tal, ou o pessoal que está inserido aí nessa área, nesse campo, geometria, estatística, probabilidade e tal, é muito interessante os insights, né, que você pode tirar assim de artigos como esse aqui, da Nova Escola, né? Então tá aqui embaixo, aqui esse vídeo aqui no YouTube, aqui na descrição, tá? Bem interessante, muito interessante. Então vamos lá, clipe número 5. O que nos reserva então? Clipe número 5, recorte aqui número 5. Isso aqui é interessante. Do Jornal da USP, uma pesquisa feita de como o ensino remoto prejudicou a aprendizagem durante a pandemia, tá? Bem interessante isso daqui. É baseado num artigo científico de uma pesquisa feita pela professora Maria Elisa Bernardes, professora da escola lá de Artes e Ciências e Humanidades, lá da USP, e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP também. O artigo estuda a relação entre afeto e cognição durante a transição do ensino presencial para o ensino remoto. E é interessante que isso aqui leva um insight, esse artigo, para aquilo que a gente aprende, pelo menos eu, na minha graduação em jornalismo, em comunicação, aqueles 3 níveis da linguagem, tá? Sintático, semântico e pragmático, tá? O nível sintático, a gente sabe que são das relações sintáticas gramaticais da nossa língua, é o plano estrutural da nossa língua. O semântico seria o significado que as palavras têm, as suas raízes, as suas origens etimológicas, e todos esses estudos envolvendo a etimologia. Mas o pragmático é o decisivo, que é o campo da comunicação na linguagem. Eu sei que a gente confunde muito linguagem, comunicação, mas o plano pragmático é o plano da comunicação propriamente dito, porque é a utilização dessas palavras e desse plano formal, estrutural da língua, no dia a dia, na prática. Como é que é na prática? Nas relações interpessoais, naquele plano da comunicação não verbal. Os nossos gestos, postura corporal, gestual, fisionomia e assim por diante, contexto, que tudo isso apresenta, enriquece com novos significados as palavras, né? Esse plano tanto etimológico, conteúdo, vamos dizer assim, quanto estrutural aqui da linguagem. E é isso que se perdeu, esse plano pragmático da comunicação.
Por exemplo, eu destaquei um trecho aqui. Segundo essa pesquisadora, Maria Elisa, a pandemia evidenciou que a aprendizagem depende das relações estabelecidas no ambiente escolar. Esse é um novo nome, né? Isso é uma descrição do campo pragmático da linguagem, a comunicação. A aprendizagem acontece nas relações pedagógicas, na convivência com os professores e com os colegas, explica a pesquisadora. Traduzindo aqui para o meu campo aqui da comunicação, é o nível da pragmática da linguagem. Por isso que deveria ser uma exceção, ensino à distância. No caso da pandemia foi a fórceps, diante de toda aquela situação, e eu passei como professor universitário nessa experiência, e que tive que aprender à unha a lidar com essas ferramentas de ensino à distância, que até então não conhecia. Me lembro, a primeira aula foi uma catástrofe, né? Acostumado com esse campo do olho a olho, as relações interpessoais, esse plano pragmático da comunicação, e como o nosso discurso ele é regulado, ele tem uma espécie de troca de marcha em relação aos sinais que o outro emite de forma não verbal. Isso modula o nosso discurso. E isso se perde em ensino de EAD, ensino à distância. Então, aquilo que deveria ser uma exceção, infelizmente, é claro que parece que a coisa está se relativizando agora, acabou se tornando um novo normal. Foi uma expressão que ficou muito repetida durante a pandemia, novo normal e assim por diante. E esse novo normal aqui no nosso campo pedagógico é anômalo, anormal. Sem esse terceiro plano, desse tripé que compõe a linguagem, sintático, semântico e pragmático, sem ter um nível pragmático, não tem prática pedagógica. Não tem. Tá? Então, repito, que deveria ser uma coisa complementar, uma exceção, acabou se tornando aquilo que na época se chamava de novo normal. Tá? Então, isso é um novo argumento para a gente relativizar essas práticas de EAD. A EAD está dentro daquele campo que alguns filósofos franceses definem como mídias espectrais. A gente se relaciona com espectros, não com pessoas reais. Então, esse plano da pragmática da comunicação simplesmente é clivado, é obliterado e finalmente eliminado. Ou seja, pode haver linguagem, mas não há comunicação. Não há comunicação. Para haver comunicação, é necessária a terceira parte desse tripé, que é o campo pragmático. Vamos agora, sexto clipe número 6, que reserva para nós. Está aqui uma coisa, eu sempre tive muita curiosidade disso. Executivo das Big Techs restringem tecnologia dos filhos de maneira rígida. Isso é muito interessante, né? Sempre eu parei para pensar, mas peraí, o que que o... Veja aqui os jovens, todo mundo nas redes sociais, seus celulares, e esses CEOs dessas Big Techs, eles também deixam os filhos assim ficar trancados nos seus quartos, horas a fio perdidos nas redes sociais. Olha, o artigo coloca, esse artigo que é muito interessante, que é aqui do Diário do Centro do Mundo, o Mark Zuckerberg, que é o CEO lá da Meta, que é dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., já declarou que não queria que seus filhos passassem longos períodos diante de uma televisão ou computador. Tá? Ele mesmo já falou isso. Agora, eu destaco esse trecho aqui do texto. Zuckerberg não é uma exceção. Isso que ele disse não é uma exceção. Executivos do setor da tecnologia raramente falam sobre a rotina de suas famílias, mas quando fazem, deixam evidente a cautela em relação às próprias ferramentas que ajudaram a colocar no centro da vida moderna. Isso não é curioso? Eu acho que é sintomático isso. A gente deveria pensar muito bem, refletir sobre isso. Tá? Para os filhos desses executivos, a tecnologia aparentemente não ocupa o mesmo espaço que ocupa para o restante da sociedade.
Professora, babá, distração permanente e cada vez mais companhia constante. Assim que se transforma esses dispositivos móveis para os jovens. Segundo o jornal New York Times, que esse artigo da DCM cita esse artigo do New York Times, há relatos executivos do setor que impõem limites rígidos. Alguns restringem o tempo de tela dos filhos para cerca de 90 minutos por semana. 90 minutos por semana. Então, isso dá no que pensar. Dá no que pensar. Dá no que pensar porque cada vez mais essas ferramentas, esse que é o grande desafio que é colocado para nós aqui, tá? Essas ferramentas urgentemente têm que ser absorvidas pela escola, pelo universo pedagógico. São ferramentas muito interessantes, muito importantes, tá? Eu acho que o treinamento da inteligência artificial revela isso de forma muito clara. Você sabe que as inteligências artificiais estão sendo treinadas por todo o conhecimento que a humanidade acumulou ao longo da sua história. Livros, uma série de coisas. As IAs, elas estão absorvendo esse conhecimento, ou sendo treinadas através desse conhecimento, e o lucro absorvido privadamente, de algo que é coletivo, que é público. Tá? A gente sabe que as inteligências artificiais, elas não pensam, são máquinas sintáticas. Elas não têm esse nível pragmático da comunicação. Então, é urgente refletir, eu acho que isso que matérias como essa colocam, refletir a necessidade urgente de nós, professores ou intelectuais, pedagogos, nos apropriar rapidamente desse material, dessa tecnologia, que é utilizada, quando você vê um CEO, executivo do Vale do Silício, só permite que o filho tenha 90 minutos de tela por semana, é porque a coisa está muito grave. A coisa está muito grave. Então não é sermos ludistas, então a gente abominar e proibir essa tecnologia. Não, temos que incorporá-las. E a escola tem esse papel de vanguarda, de incorporar e dar um significado pedagógico que é a utopia inicial da internet. Novamente eu repito aqui o que a gente já disse num clipando passado. A internet surgiu por uma utopia de tornar o conhecimento universal humano, o grande conhecimento da humanidade, numa biblioteca universal, disponível e gratuita para todos. Tá? E está sendo absorvida pelo Vale do Silício como conteúdo de treinamento para a inteligência artificial. Então, essa absorção de algo que é público, né, que está sendo privatizado, tem que ter o papel de vanguarda da escola. Nós nos apropriarmos, não sermos ludistas, tá? E espiarmos, exorcizar essas tecnologias, banir da escola, tal, essa coisa. Não, a gente tem que absorver mesmo. E dar um significado coletivo, social a isso. Tá? Mais um outro desafio, um papel importante para nós professores. Tá? Então é isso, gente. Terminamos mais uma edição aqui do Clipando. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Então, novamente eu repito, todo esse material que a gente discute aqui, as referências, tal, estão aqui na descrição do vídeo, referências, links e bibliografia. Valeu, gente! Muito obrigado pela audição dessa edição especial dos 82 anos do Simpro Santos e região. Valeu, gente. Até a próxima.